aí, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo ouvir. Você tá me ouvindo? Tudo ok. Pronto. Pronto, Então pronto. vamos lá começar, né? Só para explicar aqui o pessoal aqui que está assistindo, né? Isso aqui foi uma proposta que a gente desenvolveu a partir de uma live sobre Foucault, que a gente trabalhou, sobre a questão da loucura e da normalidade. E a gente teve essa ideia de fazer algumas lives sobre Foucault e alguns temas Foucaultianos, que demorou um pouco mais para ser desenvolvido por conta de outros compromissos que todo mundo tem nessa vida acadêmica aí, né? Quem faz parte dela sabe como é às vezes complicada e burocrática. Mas enfim, a questão de hoje aqui que a gente vai tentar tratar aqui durante o período de uma hora, começando agora, é justamente a questão da sociedade disciplinar, né? Ou da disciplina em Foucault, em detrimento com alguns outros momentos da própria obra do Foucault e o que podem dar suporte a essa questão aí, né? Então, de certa forma, eu só vou fazer uma breve introdução sobre essa questão aqui de no máximo 5 minutos, para poder dar a palavra à abordagem que Gabriel vai fazer aqui acerca da questão da sociedade disciplinar, que ele também é um estudioso de Foucault, se dedica a Foucault, pretende se especializar em Foucault, tem artigo escrito já sobre algumas questões em Foucault, e aí ele vai trazer a perspectiva dele sobre isso e posteriormente eu vou fazer alguns questionamentos, só vou fazer uma breve explanação. Então, a sociedade disciplinar para Foucault seria uma elaboração, certo? De uma possibilidade de explicação de como se configuraria a sociedade europeia no período de ascensão do capitalismo, né? E uma gradativa queda daquilo que ele chamaria de poder monárquico. Então, essa sociedade, de certa forma, seria palco de um tipo de exercício de poder. Mas que tipo de exercício de poder seria esse? Né? Seria um poder específico? Seria um poder que se manifestaria de uma forma mais capilar? Que marcaria os corpos através de uma determinada concepção de vigilância ou aplicação de normas e aplicação de exames constantes, ou seja, um processo disciplinar que se daria pela configuração de determinadas concepções ou aprisionamentos que se constituiriam a partir de microcomportamentos, entre aspas, né, por assim dizer. Então estaria delegado também a aplicação de normas e a aplicação de exames constantes, ou seja, provas, né? Seria marcado por uma regular demonstração de estar apto, de estar capaz, né? De se exercer, de se incluir naquela determinada concepção de sociedade. Né? Então, por fim, a tecnologia, nesse sentido, diante desse panorama, se daria como mais uma faceta dessa sociedade disciplinar. Ou seja, aquilo que Foucault apontaria como tecnologia panóptica, que entraria como um elemento fundamental para aquilo que chamaríamos de, aqui, diante desse pequeno resumo, como o ápice da sociedade disciplinar. Então, Gabriel, você que é estudante de Foucault, você que é um cara bastante dedicado aí, Foucaultiano raiz, como diria Danilo, Não precisa seu exagerar também, mestre, não. seu Não mestre, precisa né? exagerar também. Não Então, esqueça do qual professor seria a partir Karl disso? Reis também, que tem o espírito Foucaultiano. Eu acredito que ele tem alguma coisa de espírito Foucaultiano, eu Um acredito, um mas Zeitgeist Foucaultiano, né? pode ser, quem Mas, sabe? Pode então, mas a ser. questão. Não sei. Então, diante dessa pequena introdução que eu fiz aqui, você pode ficar à vontade para fazer a sua abordagem a partir do seu artigo, a partir da sua interpretação acerca da sociedade disciplinar e posteriormente, de acordo com o que você falar, vou fazer alguns apontamentos e vou fazer minhas abordagens também. Então, fica à vontade aí para fazer a tua inserção. Vai lá, Gabriel. Tudo bem. Mas antes, só para avisar, não só para você, Alberto, e também a quem estiver aqui assistindo, vai ter momento que eu vou estar olhando um pouco mais aqui acima, porque o meu computador está um pouco mais acima, que é onde está o meu texto. Fica à Então, vontade, e cara. meu Ninguém roubou slide, aqui, está o não. meu texto. É. Então vai ter momento que eu vou olhar para um canto ou outro, porque eu estou querendo olhar para o meu Aí, texto, que é o Karen meu tá dando texto de boa noite. Dá base. boa noite pra ela. Opa, e aí, Karen, tudo bem? Boa noite, Karen. Ó, É, pronto. Nesse caso, assim, como você mesmo já mencionou, eu já trabalhei o Michel Foucault em um curso
de especialização. Foi um tema é, de um artigo meu, meu trabalho de conclusão de curso, do meu curso de especialização. E também foi até tema para um evento de educação que eu participei na Universidade Federal de Alagoas, lá em Maceió. Um salve aí para a galera em Maceió, para Iveson, um dos maiores, a maior autoridade em Michel Foucault de Maceió, e talvez quem sabe, da UFAL, quem sabe. E aí, então, nesse caso, assim, eu comecei a querer trabalhar, sobre a questão do poder e onde eu poderia aplicar esse poder disciplinar. Então, e como na época eu estava fazendo eu estava fazendo a licenciatura de filosofia, então eu pensei em coincidir com o ensino de filosofia. Então, e o curso também era sobre metodologia do ensino de filosofia e sociologia, então eu acabei criando alguma coisa que estivesse relacionada ao ensino de filosofia e sociologia. Então, então vai ter momento que eu vou mencionar elementos que estão presentes da educação e que tenham a ver com o ensino de filosofia e sociologia, mas, sobretudo, eu tento trazer, assim, protagonizar o poder disciplinar. Na verdade, para ser mais exato, a relação, na verdade, um desenvolvimento do ensino de filosofia e sociologia, tendo se relacionando junto com o poder disciplinar. Então aqui eu vou tomar com base os meus escritos aqui, que eu vou tomar com base. Meu tema aqui de interesse assim, é o poder disciplinar em sua atuação na área educacional, e especificamente no ensino de filosofia e sociologia, com base no trabalho de Michel Foucault. Isso, Ok, assim, pode como eu ir. disse, isso lá no meu artigo que eu trabalhei. Uhum. E dentro desse meu artigo, o meu grande assunto, o meu grande tema, assim, a grande pergunta central foi em responder. A pergunta central foi de responder se existe uma relação entre o poder disciplinar na visão Foucaultiana e a educação que contribua para o desenvolvimento do ensino da filosofia e sociologia. Mas, quando eu propus esse tema da sociedade disciplinar, eu quis trazer algo a mais do que esse tema da educação. Então, assim, eu quero trazer muitos outros elementos além do que meu artigo. Meu artigo só que eu estou trazendo aqui é base da minha pesquisa, do que eu já escrevi, mas quero aproveitar esse espaço aqui, mesmo sendo virtual, para trazer outros aspectos, outros elementos para se trabalhar esse assunto, mesmo eu ter escrito. Ok. Então, assim, para começar, primeiro, antes de falar sobre o poder disciplinar em si, para Foucault, o que é o poder em si? Antes, para começar, lembrando assim, antes das eleições, antes das eleições agora, eu estava ouvindo as pessoas, até mesmo pessoas próximas a mim, falando: vamos torcer, vamos pedir, vamos orar para que esses candidatos, assim que forem eleitos, mesmo que sejam os que foram para o segundo turno, não importa o partido, não importa aí, não, a ideologia e tal, que se eles for
que o foco seja o povo, seja a população, seja beneficiar a democracia e o povo, e não o poder. Assim, eles não visem esse poder. Então, assim, é Uhum. como. Então, assim, e aí eu me lembrei que por tempos, grandes estudiosos, grandes intelectuais, grandes pesquisadores, teóricos, por exemplo, como Norberto Bobbio, John Rawls, é, se eu não me engano, Jean-Jacques Rousseau, eles assim são grandes, eles vão estudar o poder, são grandes estudiosos do poder, e eles têm essa preocupação em entender o poder, principalmente dentro do campo político. E nós estamos acostumados a ver e a tratar o poder a uma coisa externa a nós. Ou seja, nós não temos poder, precisamos buscar alguma coisa para nós termos o poder. Então, assim, isso é o que nós estamos acostumados, assim, é o que nós. E se a gente tomar com base esses, como eu mencionei, Norberto Bobbio, John Rawls, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, eles vão só cada vez mais reforçar essa ideia. Ah, quer dizer que eles são ruins? Não, eles têm muita contribuição, principalmente para os estudos da área política. Ele tem muita contribuição, tem muita coisa a contribuir na área política. Mas só que onde vai entrar o Foucault nessa história? Não só o Michel Foucault vai ser um dos que vão trazer uma outra linha de interpretação, que o poder não está externo a nós. Não, muito pelo contrário. Nós somos detentores do poder. O poder está com a gente. Ele acredita que nós temos o poder. E aí então, sendo assim, eu tenho poder, você, Alberto, também tem poder. E assim, ou seja, todos nós temos o poder. Então, não se trata assim Poder é algo que nos de alguma coisa. perpassa de algum modo, né? Exatamente. Nós estamos acostumados a tratar. Isso não importa se eu tenho um cargo maior que o seu ou não. Não importa que classe social, o poder aquisitivo do indivíduo. Não importa o que independente a posição que esse indivíduo encontra-se na sociedade, ele possui poder. Inclusive, assim, por isso que o Foucault vai usar o termo microfísica, por conta que ele não vai se preocupar para quebrar esse paradigma das categorias maiores. Por exemplo, o poder não está nas classes mais altas da nossa política, tipo um chefe de Estado, um presidente, como um presidente da República, um monarca. Não é isso. Está Eles também, têm né? poder. Ele está também. Mas o poder só tem lá? Não. Ele está até em cidadãos mais pequenos. Mas, e aí, ele quer entender, mas ele quer se aprofundar ainda mais nessas categorias menores. Por isso, microfísica. Sendo Uhum. assim, nós também detemos o poder. Então, aquela história de que então não tem mais, então essa vertente que, como mencionei, que a política é algo externo a nós, que precisamos de alguma coisa para termos o poder, que nem o He-Man, I have the power. Então, assim, para Foucault não é essa história, não. Nós detemos o poder. Nós temos o poder. Ou seja, e para Foucault, nós para ele a definição, na verdade, de poder é relações de poder. Como assim, relações? Na verdade, o que se trata aqui de relações, que ele tanto fala, é porque se eu tenho poder e você tem poder, e um outro indivíduo tem poder, e aquele outro tem poder, tem poder. Então, o que nós temos aqui em comum?
Então, aqui, para Foucault, nós não passamos. Tudo isso é uma rede de conexões. Por isso que dentro dessa rede de conexões se trabalha tudo isso por trás. Existe uma relação. Então, por isso, se trata-se de uma relação de poder. Então, quando eu vou querer estabelecer. Então, para Foucault, quando a gente está estabelecendo regras independente, isso é bom ou ruim, não importa se ela vai ser boa ou ruim. O fato é que está aqui se passando por trás disso há uma relação de poder. É isso que eu quero chegar. É isso que eu quero trazer para a gente entender a noção de poder. Mas onde entra o poder disciplinar? O poder disciplinar Essa que é a aqui, questão, né? Como é que se relaciona essa questão dessas multifacetas do poder com a apropriação da sociedade disciplinar dentro de determinadas práticas de poder, né? Acho que é isso que você ia falar agora. eu vou falar agora. Que, na verdade, como eu disse, isso aqui é uma visão mais geral. Se eu não me engano, Foucault não era sistemático. Ele não é sistemático, por isso que eu não gosto muito. Eu, particularmente, não gosto desse termo Foucaultiano. Eu não gosto desse termo porque é muito dogmático. Eu não gosto dessa vertente filosófica. Eu não, particularmente. Mas eu gosto de usar esses termos assim só para brincar e tal. Mas o Foucault em si não é antissistemático. Ele inclusive, o próprio Roberto Machado, que foi aluno direto do próprio Foucault, ele até reforça essa ideia de que o Foucault, ao longo da sua, em vários trabalhos acadêmicos, da sua filosofia em geral, ele é antissistemático. E então, assim, ele não está em mais. Sabe dizer qual é o livro que Roberto Machado trata isso mais especificamente? Na verdade, nem foi em livro, foi em palestras que eu ouvi. Ok, então pode seguir aí. Depois a gente procura e coloca aí na descrição. Foi uma palestra em várias. Não foi só em uma, foi várias. Mas se eu não me engano, ele traz essa ideia lá numa introdução do livro do Michel Foucault, que é a introdução da genealogia do poder, se não me engano. A genealogia da introdução. É uma introdução lá da microfísica do poder do Michel Foucault. Enfim, depois a gente procura isso. Eu tenho esse livro. Eu tenho esse livro, Microfísica do Poder. Mas enfim. A Microfísica do Poder, se você for na introdução, a introdução desse livro não é do Foucault, é do Roberto Machado. Se for dar uma olhada lá com mais calma. Eu sei, mas eu acho que eu nunca li essa introdução. Acho que eu só li os textos mesmo de Foucault. Mas enfim, pode seguir aí. O que eu estou querendo dizer é que a possível metodologia, eu não sei se esse é o termo correto, eu posso estar aqui exagerando, mas eu vou usar esse termo técnico aqui para entendermos a maneira de como o Foucault vai estudar o poder, como uma analítica do poder. A analítica do poder aqui, então, seria a possível metodologia para ele entender e definir, estudar, pesquisar o poder. E durante essa analítica do poder, ele vai descobrir que uma das características do poder é que ele não possui uma única forma, ele não é algo fixo. Ele não possui uma única definição. Quer dizer, isso que eu te mencionei no início, relação de poder, é uma característica geral. Se aprofundarmos mais ainda do poder, ele possui várias formas diferentes, dependendo do contexto, do espaço e tempo. Por exemplo, uma dessas formas que o poder pode assumir é o poder disciplinar.
Quais são as outras formas? Tem a biopolítica, o poder soberano, governabilidade, poder psiquiátrico, e por aí vai. Tem muita. E tem Mas aí eu tenho uma outras também. questão. Deixa eu fazer uma Ah, pergunta aí. sim, tá bom. Mas, de certa forma, esse poder disciplinar, ele não perpassaria, de certa forma, o poder psiquiátrico, o poder das instituições, de um modo geral, né? Porque Foucault, ele não vai advogar acerca da questão. A gente sabe que Foucault vai aderir e depois vai se afastar também dos movimentos comunistas, né? Porque, de certa forma, ele, assim como Foucault, como Sartre, com o próprio Deleuze, se aproximaram de partidos políticos com o intuito, de certa maneira, de intervir na realidade de algum modo. Posteriormente, se afastaram dessas instituições, porque, de certa maneira, viam que nessas instituições se mantinha uma determinada aura weberiana que lutava por uma determinada concepção de poder, que é como mais comumente nós entendemos o poder como algo que pode ser abarcado, dominado a partir dessas instituições, e posteriormente se afastaram dessas instituições políticas, né, porque a gente aí vai adentrar um campo muito maior de modificação da realidade, e ao mesmo tempo tem essa questão de que Foucault não acreditava nessa noção de uma concepção, de uma noção de revolução, justamente por ter esse diagnóstico de o poder sempre ser algo que vai se exercer desde o indivíduo mais, entre aspas, mais fraco, no sentido comum daquilo que a gente entende no contexto social, desde o indivíduo que detém mais poder, vai haver ainda assim um intuito de sobreposição que é muito baseada na influência que Foucault tem de Nietzsche, né? De uma genealogia da moral, né? Em um primeiro momento Foucault vai se basear em uma noção de arqueologia do poder, de uma arqueologia, de uma noção arqueológica, para depois, posteriormente, se valer da ferramenta genealógica, né? Mas a minha questão aqui é o seguinte: Foucault entendia que, de certa forma, o que deveríamos fazer para poder possibilitar uma mudança no contexto através dessa noção de poder seria não baseado em uma noção de revolução, mas uma noção de subversão. O que é uma subversão? É se integrar aos dispositivos que exercem esse poder disciplinar de um modo geral, né, para poder engendrar esses dispositivos por dentro, ou seja, exercer poder a partir de uma determinada concepção de agregação a esses próprios dispositivos. E a minha pergunta você entende que há em Foucault esse domínio desse poder disciplinar, seja lá em qual seja a manifestação de poder que seja diagnosticada, de algum modo há esse poder disciplinar incrustado dentro dessas concepções institucionais ou, de certa forma, desses poderes, dessas instituições que se valem desse poder disciplinar para poder exercer uma forma de poder que possa permanecer. E aí como é que você vê essa questão da integração dessas instituições a partir desse poder disciplinar? É algo que perpassa todos esses diagnósticos ou não? Como é que você vê isso? Eu vou querer até te pedir até um favor, Alberto. Eu não vou responder toda a sua pergunta, porque alguns assuntos que você trouxe aí eu pretendo falar, mas eu vou querer falar um pouco mais pra frente. É meio que como se estivesse dando um spoiler da minha apresentação. Aí não querer estragar assim, sem ofensa. Mas assim, eu posso dizer alguma coisa aqui alguma coisinha simples, básica aqui, e mais lá pra frente me aprofundar mais ainda em alguns assuntos que você mencionou agora. Tudo Sim, bem pra mas você? basicamente é o seguinte, mas o que eu queria perguntar é o seguinte: como é que você entende que a questão do poder disciplinar, ele perpassa os dispositivos de um modo geral, ou ele só está elencado em algumas percepções de diagnóstico que Foucault faz? Ou o poder disciplinar, ele está constituído em todas as formas de poder que Foucault aborda? É basicamente essa a pergunta. Olha, no que eu cheguei a ler, assim, e do que eu pesquisei, como eu disse, depende do contexto do espaço e tempo. E também, assim, na verdade, o que eu me preocupei bastante nas minhas pesquisas
foi, na verdade, a questão do contexto mais acerca da disciplina, que foi um fator que eu acho que o elemento principal que vai, assim, influenciar, assim, que eu pretendo me aprofundar mais nessa live, que vai ser a palavra-chave aqui, uma das palavras-chave, que vai para a base, assim, para muita coisa da história ocidental, para formar a história ocidental. E daqui pode sair muitas outras coisas, por exemplo, como a biopolítica. Eu até usar o exemplo, um exemplo também, que até eu me lembro, se eu não me engano, né, da história da sexualidade, que eu vou trazer esse exemplo mais lá, um pouco mais para frente. E então, nesse caso, esse exemplo. Mas assim, como eu disse, na nossa história ocidental, isso pode trazer um leque de oportunidades, assim, isso pode trazer um aprofundamento grande, mas assim, como eu disse, aqui a palavra-chave que eu acredito que pode aproximar mais para a sua resposta é a questão da disciplina. E que aí entra não só o poder disciplinar, também as outras dimensões do poder. Que isso também, como eu disse, vai variar com a questão do contexto, do espaço e tempo. Eu sei que isso aqui também não é uma questão fácil, porque também, assim, há certos pontos que também não é fácil de interpretar em Foucault. Porque também, assim, eu conversando com alguns amigos meus que estudam Foucault, eu ainda tenho minhas dúvidas, porém, acerca de interpretação, se ele queria dizer isso ou queria dizer aquilo, mas, por exemplo, a questão de um certo termo tal, mas mas às vezes assim, por trás disso, há todo um comportamento por trás disso. E é isso que eu queria também até trazer. Aí por trás disso, uma disciplina, por trás disso, uma questão política, por trás disso, pode dar origem a uma questão, uma dimensão dos afetos, pode contribuir para uma filosofia dos afetos, como uma vez contribuindo para certas ideologias autocráticas, como o fascismo, por exemplo, que é bastante movida pelos afetos, e muitas outras coisas. E muitas instituições também, elas foram bastante movidas pelos afetos ao longo da história do Ocidente. Isso, assim, eu acho que você até concorda comigo em relação a isso. E aí, então, eu espero ter respondido. Você mencionou a questão assim, de certos dispositivos, mas eu pretendo me aprofundar ainda mais ao longo dessa live. Eu espero economizar um pouquinho mais de tempo para isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Mas como eu mencionei, posso continuar aqui ou tem mais alguma outra coisa? Pode, depois eu vou fazer um comentário sobre isso aí que você falou, mas... tudo bem, ok, então. pode prosseguir. Pronto. A gente então, tá assim, para completando tentar... meia hora agora. Ainda bem, tem tempo. Então, assim, de maneira bem geral e resumida, isso aqui é só para resumir e tal, geral, o que a gente pode entender por poder disciplinar, disciplina, poder disciplinar, para ser mais específico, uma técnica que é central, que para Foucault, o poder disciplinar é uma técnica que é centrada no corpo, que produz efeitos individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis, dóceis ao mesmo tempo. Como assim? Isso Por que algo essa obsessão por tornar os corpos dóceis e úteis? Essa noção de utilidade, por quê? Teve uma vez que você estava falando sobre a questão da construção do sujeito, que você disse que não é algo complexo, não é? Quer dizer, que é algo...
A É algo questão assim, complexo, na verdade. tem até um livro, inclusive, aqui no Brasil, se eu não me engano, se Tem eu não um me texto engano, do próprio Foucault sobre isso, o sujeito e o poder. Um texto do próprio Foucault sobre sim, isso. sim, tem o texto e tem um livro eu me lembro que é de um cara ele é formado em Direito pela USP e o doutorado dele foi em Michel Foucault. Tem um livro que ele fala sobre a definição de sujeito em Foucault. Eu não cheguei a ler, eu ainda não consegui esse livro ainda, mas mas assim, pelo que eu soube, assim, na minha pesquisa, eu vou tomar como base a minha pesquisa aqui. Então, assim, vou me Ok, restringir à minha pesquisa. ok. Como eu, como eu deixei claro, eu me foquei ao ensino de sociologia, de filosofia e sociologia e a área da educação. Então, assim, como o sentido de educação que eu trabalho aqui é a educação, assim, enquanto um processo contínuo de construção em que a pessoa realiza sua humanidade. Por isso, é uma prática social, histórica, política concreta. Ou seja, um processo de construir um indivíduo, como eu disse, uma prática social. Eu não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer, mas Uhum. assim, nesse sentido, assim, aquela ação emancipatória, aquela ação humanitária. Isso de maneira mais resumida, sem entrar aqueles detalhes. Por trás dessa definição, pode aplicar. Aí existe várias pedagogias, Paulo Freire e muitos outros. E junto com isso, eu me lembrei que assim, o pessoal fala, uma das referências que eu peguei com Michel Foucault foi o livro Vigiar e Punir, o nascimento da prisão. E o Foucault fala muito assim, faz certa parte é uma crítica ao sistema carcerário. Porque, não sei se você sabe, lá no início da década de 70, lá no início dos anos 70, Foucault, se não me engano, não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos intelectuais que se manifestou politicamente às rebeliões dentro dos presídios lá na França, lá por volta de 71, 72. E, se eu não me engano, ele chegou a trabalhar. Antes de publicar o Vigiar e Punir, ele chegou a criar cursos sobre assuntos que voltado a temas voltados às prisões, tal como uma vez até mencionei a você, se não me engano, A Verdade e as Formas Jurídicas. Uhum. E foi lançado esse ano Teorias e Instituições Penais, que já está disponível para a língua portuguesa, recente esse ano. E pelo que eu sou. E já está disponível em português esse último curso aí. E todos esses dois são bases para para o que vai ser publicado lá no Vigiar e Punir. E nesse caso, assim, o Foucault vai ser um dos que vai trazer uma certa opinião. Alguns até dizem que ele é uma possível voz para a população carcerária que estão se rebelando lá nos É presídios. de onde vai se originar a concepção do abolicionismo penal, né, posteriormente, que é bem recente, inclusive. Enfim. Exatamente, assim. Então, nesse caso, voltando a essa questão, assim, como eu disse, isso aqui é só algumas origens para ter uma base de onde surgiu essas ideias e vai ser aprofundada lá no Vigiar e Punir. Mas, do que eu cheguei a ler, assim, tem certas passagens, o Foucault, assim, não só no Vigiar e Punir, em alguns momentos da vida dele, ele vai falar, inclusive,
Parece que também com o próprio linguista norte-americano Noam Chomsky, também ele debate muito sobre esse assunto. Inclusive tem esse debate disponível no YouTube, com legenda em português, está adaptado até para forma de livro, também para a língua Chomsky portuguesa. Foucault. O debate é natureza humana, justiça versus poder. E ele traz alguma Aquele não é coisa um sobre esse debate, aquele é assunto. uma humilhação. Daí fica a critério que Na cada minha um quer. interpretação é porque Foucault destrói Chomsky ali naquele debate. Mas enfim, prossiga. Não, A aí eu raposa, né, até concordo, porque tem ponto que ele ferra muito o Chomsky mesmo. a Agora, raposa, assim, como Foucault era chamado, a raposa. Mas enfim, eita. É, aí, nesse prossiga. caso, assim, aí, para Foucault, o poder não é algo negativo. Ou seja, não é algo ruim. A gente está muito acostumado a ver esse lado negativista, esse lado ruim do poder. Inclusive, tem passagens não só no Vigiar e Punir, tem lá, se eu não me engano, tem outros livros, como Microfísica do Poder, que ele faz certas críticas aos marxistas também, a vertentes marxistas que faziam essas críticas também, que eu me lembro que essas visões mais ruins, essas visões negativas do poder. E para Foucault, o poder não. Eu acho que travou aí. Então, assim, como posso Deu uma dizer? Então, travada assim, legal aí, voltou agora. assim, eu voltando a repetir o que eu estava falando, que você disse que deu a travada, assim, para Foucault, porque tem algumas vertentes lá, principalmente os marxistas, falavam que era tudo ruim, o poder. O poder era algo Entendi essa ruim. parte. Pronto. Então, para Foucault, qual vai ser a resposta? Será que assim, o Foucault, será que o poder realmente se resume a algo ruim? Não, é possível extrair alguma coisa boa do poder. Então, o que eu vou fazer? Então, assim, se a gente toma, agora, se eu for, no meu caso, como eu tomei como base, uma das minhas referências foi o Vigiar e Punir, ele vai falar sobre a formação de um sujeito. E qual é esse sujeito? O sujeito livre. E junto com a educação e o desenvolvimento do ensino de filosofia, é esse sujeito que contribua para construir um mundo melhor. Isso, assim, que eu sei que isso é algo pode soar meio utópico demais, principalmente nos nossos tempos atuais, mas é algo que eu posso contribuir com minhas práticas humanitárias, mas enquanto profissional da área da educação. Mas, assim, aqui eu acredito, mas enfim, onde entra a questão da docialidade? Assim, aqui os corpos dóceis. A questão, assim, porque quando a intenção é educar, disciplinar o outro, como a minha intenção, quando a intenção quando a intenção é educar, não basta educar apenas com o objetivo de afetar aqui a mente. Não é só isso. Não é só a cabeça. Há por trás de o corpo também é um alvo do processo disciplinar, porque eu quero criar um modelo ideal. Aqui eu vou trazer, aí eu trago um exemplo. Vamos criar um exemplo, por exemplo, eu sei que são exemplos fictícios, não é da vida real. Por exemplo, do Aquiles, lá da Ilíada, por exemplo, da história de Homero, que provavelmente o pessoal vai associar ao Brad Pitt lá. Não, o Aquiles. Eu não associo, não. Se você associa a Brad Pitt. Mas enfim, vai lá. Mas aquele ideal assim de guerreiro, mas aqui eu me refiro de ideal de guerreiro grego.
Musculoso, Areté. forte, bravo, aquele que desafia pela frente, não pelas costas. Saquei a referência. Pode Pronto, que é o prosseguir. famoso guerreiro de Areté, ético e tal. Não, ele, assim, não no sentido apenas físico, mas também no sentido também na questão da educação da mente. Outro exemplo também bom e mais moderno, contemporâneo, nós temos é o famoso o quê? Capitão América, que o patriota. Tá aí um exemplo. Daqui a pouco tu vai chegar em É um exemplo, Bolsonaro. assim. Já, já. Eu já não ia, sinceramente, só ia dar esses dois exemplos, que são fictícios. Se tu quiser mencionar o Bolsonaro, aí tá por sua conta. Eu já não ia Você já mencionar ele mencionou, mesmo. acabou de mencionar ele. Mas enfim. Eu disse Capitão América. Aí, enfim, ambos, assim como eu disse, eles são o que eles têm em comum é essa formação do modelo ideal, não só apenas na questão da mente, que eles têm o espírito de um guerreiro, e tal, tanto no sentido mental, espiritual e físico, biológico, que é isso que também é a busca do ideal para formar o soldado ideal para formar o soldado ideal. Isso assim que eu estou dizendo assim é um exemplo enquanto um ser militar. Eu sei que são exemplos eu sei que é um exemplo mais fictício, mas quando a gente vê muito, por exemplo, a indústria de modelos, que o pessoal fala que você tem que ser magro, você tem que ser magro, magra para ser bonito, essa posição, essa forma de educação que você está sendo, assim, a maneira de como nós somos educados também é um fator que influencia para essa nossa formação e acaba afetando o corpo. É isso que eu quero trazer assim de maneira bem mais resumida. O corpo vai ser uma vítima desse processo de formação e dócil, porque ele vai ser obediente, vai ser bem mais quietinho, tal. Eu me lembro, por exemplo, teve até uma vez assim que alguns devem estar se perguntando, dócil? Como assim? Estão querendo tratar feito Dócil no sentido cachorros? de disciplinado, né? No sentido de, Não, de sim, sim. Indiretamente pode ter alguma relação. Porque se a gente comparar ser humano com cachorro, alguns chegam É um até adestramento. esse nível. Eu Há gostaria um de fazer um adestramento por comentário. trás disso. Eu gostaria de fazer um comentário. Isso está muito relacionado com a perspectiva dos diagnósticos que Nietzsche faz. Inclusive, tem uma pergunta ali que eu vou mencionar depois que eu terminar aqui sobre isso, para você comentar. Mas a questão é justamente essa. Vou pegar um recorte de um aspecto da filosofia de Nietzsche, né, que é a questão da consciência. Como é que Nietzsche diz que o ser humano, de um modo geral, adquire consciência? É através de uma determinada concepção histórica, através de um suposto adestramento que vai entender que determinados comportamentos são passíveis de punição. E a partir disso, Nietzsche entende que existe um primeiro momento dessa concepção, né, que é a eticidade do costume, que seria um primeiro momento que surge essa noção da consciência, que a consciência é uma produção histórica, né, que em alguns momentos se constituem de modos diferentes, né, que é algo que Foucault vai abordar lá em Vigiar e Punir. Inclusive o professor João Evangelista diz várias vezes que Vigiar e Punir seria uma terceira dissertação da genealogia da moral, né? Terceira Ele não, fala isso é várias vezes. quarta. Quarta Não, ele falou que dissertação, era a perdão. quarta. Perdão, pronto, a quarta dissertação da genealogia da moral, porque a terceira já está nela mesma. Desculpa o Já tem. equívoco aí, mas a questão é justamente essa. A possível quarta. Use a Sim, possível, porque sim. há controvérsias. Não, mas isso é o que ele diz, né? Eu gosto desse exemplo sim, que ele sim. utiliza, porque representa justamente essa influência de Nietzsche em Foucault, né? E o que é que eu quero dizer com isso? A questão da consciência, né? Ela se manifesta justamente por uma condição de um aparato histórico, e não necessariamente algo que é inato ao ser humano. Então, como é que você poderia interpretar? Deixa eu só descer aqui essa questão aqui da pergunta para poder contextualizar. Como é que você poderia acho que eles interpretar
Como é que você poderia interpretar essa relação a partir de uma constituição disso que Foucault está abordando a partir de uma noção de sociedade disciplinar e a partir de uma biopolítica e de uma noção de corpos dóceis? Tem relação também com essa constituição da interpretação que Foucault aborda acerca da constituição do sujeito, porque nesse texto aqui que eu abordei aqui, que eu citei aqui da questão do sujeito e o poder, Foucault vai abordar que a destituição ou a subversão da concepção, além de um tipo muito específico de poder que vai se especificar, que vai se diferenciar a partir dessa internalização do sujeito, da sociedade disciplinar, ela vai se dar justamente a partir dessa concepção do indivíduo. Ou seja, de certa maneira, o que é que ele vai estabelecer? A luta de Foucault, de certa forma, a discordância, na verdade, de movimentos como, por exemplo, o marxismo, é justamente por conta dessa concepção e aproximação dessa ideia da individualidade, né, do sujeito que luta por algo, enquanto essa manifestação do sujeito já é uma nuance, uma característica dessa docilização, dessa sociedade disciplinar. A ideia de indivíduo enquanto oposição a outro indivíduo já é uma característica que se dá a partir de uma concepção histórica que nos entende como indivíduos aglutinados de determinadas características individuais em detrimento a um conjunto, a um contexto geral, né? Então, de certa forma, está contida aqui em Foucault essa abordagem contra essa noção do indivíduo como algo que pode ser abarcado, algo que pode ser expressado a partir de uma determinação histórica, como se fosse algo inato, tá entendendo? Então, tem um contexto de Nietzsche, um dos textos de Nietzsche que aborda essa questão, né? Sobrepujar o eu e o tu, sentir de maneira cósmica, né? Sentir esse conjunto de forças que se constitui a partir da manifestação dessa teoria de forças que está contida em Nietzsche, que de algum modo está diagnosticada aqui na microfísica do poder a partir dos contextos sociais em Foucault, né? Então eu vejo mais ou menos por aí. Então, referente à questão da pergunta, deixa eu só colocar a pergunta aí para tu responder, de acordo com isso que eu falei. Então a Kelly está perguntando aqui: é possível fazer uma relação entre o poder disciplinar em Foucault e a biopolítica em relação aos corpos dóceis? Eu acho que está necessariamente ligado, mas aí você faz a sua resposta aí e arremata aí. Tudo bem. Assim, para mim, assim, e dando continuidade ao que eu estava falando, ao longo da história do Ocidente, vão existir maneiras de disciplinar, para disciplinar e, assim, maneiras de, como posso dizer, não só de disciplinar, mas por trás disso, eu, assim, não só interpretei, como eu acredito que por trás disso existe uma busca pelo controle. Na Idade Média, por exemplo, inclusive eu me lembro que até mandei um vídeo até para você, lá se não me engano, lá pelo canal Nerdologia, que eles falam sobre Inquisição. Eu recomendo, eu até gostei da análise deles. Assim, no que, se eu não me engano, era só... você já pode imaginar que é só repressão. Tinha repressão? Tinha, muita. Mas eles não queriam... para Foucault, não se limitava, não se resumia apenas à repressão. Havia-se também... também, assim, eles quiseram buscar outras formas de buscar, assim, a forma de disciplinar assim, esse controle, esse disciplinamento com fins de obter um controle, que era se eu não me engano, que vai ser pela arte da confissão. Esse assunto até vai ser mais explorado lá pelo 4º volume da História da Sexualidade, As Confissões da Carne, que foi até a tradução brasileira até foi publicada esse ano, aqui de 2020, que já está disponível nas livrarias, na internet e tal, já é traduzida para a língua portuguesa, aqui no Brasil mesmo, e assim, na modernidade, principalmente lá no século XVII, XVIII principalmente, assim, vamos surgindo novas
técnicas, tecnologias de disciplinamento, técnicas, metodologias que serão exploradas para encontrarmos maneiras de disciplinar e também encontrar esse controle, encontrarmos esse controle. E aí eu me lembro, pegando um exemplo da história da sexualidade, se eu não me engano, vai surgir pela primeira no século XVIII, vão surgir pela primeira vez vão surgir legislações na França, se não me engano, próximo da Revolução Francesa, eu acho que é por aí, eu acho, se não me engano, Foucault vai citar isso, né? Vai surgir legislações que vão a respeito da regularização da prática sexual. Ou, em outras palavras, é a busca pelo controle das práticas sexuais, de você ter o controle do sexo. Então, porque assim, como por tempos o sexo foi algo visto como algo negativo, assim, uma outra tática, uma forma de ver isso foi como uma maneira, as leis foi criada uma legislação com papel e tudo para controlar, ditar regras sobre esse assunto. E foi assim, e, se eu não me engano, ele vai, e para Foucault esse vai ser um exemplo, não é o único, mas é um dos exemplos para o nascimento da biopolítica. Uhum. Esse exemplo aqui é o exemplo que ele vai usar lá na História da Sexualidade, do primeiro volume da História da Sexualidade. Ele vai explorar com mais assunto lá o curso dele, o nascimento da biopolítica. Mas a questão, como eu disse, por trás desse processo de disciplina, da disciplina, que por trás dessas técnicas de disciplina, há uma busca pelo controle. E nessa busca pelo controle vão surgindo várias técnicas, inclusive vai surgir também o modelo de Panóptico, que por tempos acreditavam que era o modelo ideal de prisão. Inclusive, Foucault acredita que até a nossa sociedade, em várias instituições, são organizadas. Eita, travou. Para dominar o indivíduo, controlar o indivíduo em todos os aspectos. Inclusive, assim, teve até uma vez que eu me lembro, eu estava assistindo o famoso clássico, a música clássica lá da banda Pink Floyd, A Not a Brick in the Wall, desculpe, o inglês é horrível, A Not a Brick in the Wall, da banda Pink Floyd, que aí tinha lá, no vídeo, tava lá umas crianças andando, como se estivesse marchando a sala de aula, e em seguida passou o vídeo adultos, essas crianças sendo adultos, mas com uniformes do exército alemão da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que por trás disso há todos esses exemplos. E onde entra aquele exemplo que eu citei da Inquisição? O exemplo do Panóptico que eu citei, que se acreditavam que era a prisão ideal, é porque no centro da prisão, no meio, Travou, Gabriel. Opa, voltou aí, Alberto? Voltou agora. Pronto. A pessoa mais privilegiada dessa prisão é o vigilante. Porque o vigilante tem uma noção geral, ele
tem a visão mais privilegiada de toda a prisão. Ele pode olhar desde da visão de maneira mais panorâmica, de maneira geral, até um pontinho específico da prisão. Ele pode olhar tudo, todos, bem fazer. E esse modelo, Foucault acreditava que ele servia para dominar, assim, estar presente em outras, não só na prisão, mas em outras instituições, nas instituições políticas, instituições sociais, instituições econômicas, instituições de ensino, em muitas instituições militares, em muitas instituições aqui presentes na sociedade. E por isso, eu não sei se estou falando muito rápido, tá tudo bem aí, Alberto? Pra mim tá ok, velho. Mas eu não sei se o pessoal tá. Aí a galera comenta aí depois, não sei. Mas eu vou colocar isso aí no então. canal. Tô logo avisando. Mas bom, enfim. Então. O que eu acho que é interessante desse tema de Foucault é porque o fato dele ser muito. Porque eu não tinha acabado ainda não. Eu acredito. Não, eu só vou fazer um comentário rapidinho. Tu tem 4 minutos, mas eu vou fazer um comentário rapidinho. O bom desse tema de Foucault é que ele tem muitas questões e muitas nuances que dá para você abordar posteriormente, né? Tem essa questão da prisão, tem a questão do discurso, tem a questão do sujeito, enfim, que dá para você fazer várias abordagens posteriormente nesse sentido, né? E eu acho que aí tem material para poder trabalhar outras lives, mas enfim, pode prosseguir aí. Tem 4 minutos. Pronto. Aí, como eu estava dizendo, aí surgiram algumas instituições. Eu acredito que instituições como o Tribunal da Inquisição, por exemplo, da Igreja, ela, para mim, na minha opinião, ela é um exemplo de panótico na interpretação de Foucault, é claro. E acredito que também tem eu recomendo também, para aprofundar ainda mais esse assunto, se Keren estiver aí assistindo aí, Keren, eu espero ter respondido sua pergunta aí, mas fique à vontade aí também para pesquisar mais sobre esse assunto também e tal. Tem até uma dica aí de estudo também, que acho que tem muito a ver sobre esse assunto também, é a relação entre educação e biopolítica na perspectiva de Michel Foucault. Isso não só pelo que eu respondi a Keren, mas em todo esse assunto da sociedade disciplinar, que na verdade, eu estou tomando como base o livro do Silvio Gadelha, que é professor lá do programa de pós-graduação de Educação e Filosofia da Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza. Ele é o livro que ele tem. Quem não conseguir encontrar o livro, tem uns artigos. Aí depois tu me manda a referência que eu coloco no link lá do. Pronto, eu mando os artigos, aí você copia lá. Pronto, aí fica a dica aí para aprofundar esse assunto, tal, entre essa relação entre a educação. E aí isso tem muita questão conectada, tal. Sobre o Nietzsche, ainda para mim há muitas controvérsias ainda. Aqui eu quis trazer mais essa questão do Foucault, principalmente eu tomei como base a Microfície do Poder, o Vigiar e Punir e o primeiro volume da História da Sexualidade, porque são as principais obras que o Foucault vai trazer o assunto acerca do poder. Por isso, assim, onde o Foucault vai falar sobre poder são essas 3 principais obras. Então, assim, por isso, assim, que eu tomei como referência. Eu sei que você usou bastante o exemplo da microfísica, do poder, mas fica a dica. Eu espero e para os que assistiram aqui, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção de cada um, obrigado por terem assistido aqui a nossa live. Roberto, mais uma vez, obrigado por ter disponibilizado esse espaço. Eu sei que teve um momento que teve uma travada. Se teve alguma coisa que eu não consegui te responder ou não, eu queria muito. Aí eu peço desculpa, eu posso até, em outro momento, a gente pode fazer uma outra live para promover mais esse assunto. Não da sociedade disciplinar, mas algum outro assunto. Mas. Na verdade,
Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que essa questão, esse tema sociedade disciplinar, ele invoca várias outras questões e que aí que podem ser abordadas em outras lives, né, acerca da sociedade disciplinar, mas não exatamente para dar um panorama geral, né? Porque eu acho que de algum modo você já deu o pontapé inicial aqui, né, acerca do que seria essa noção de sociedade disciplinar diante dessa concepção da docilização dos corpos em detrimento dessa sociedade disciplinar e através de como Foucault entende essas nuances do poder, né? E aí envolve outras questões, que seria a questão da análise do discurso, né? De como Foucault entende essa questão da relação do sujeito com essa concepção em detrimento dessa análise do discurso, em detrimento das manifestações de poder e em detrimento também de um tipo de manifestação que seria do poder através da docilização dos corpos e a questão da sociedade disciplinar de um modo geral, né? E aqui eu gostaria de ler só um comentário de um texto de um comentador do Foucault, né? Robin Fernandes, que ele diz assim o seguinte: trata-se de compreender a singularidade da existência do enunciado, suas condições de produção. Busca-se verificar a partir do enunciado produzido em determinada época e lugar as condições de possibilidade do discurso que esses enunciados integram. Isso equivale a dizer que as transformações históricas possibilitam a compreensão da produção do discurso, seu aparecimento em determinados momentos e sua dispersão. E isso aqui para mim é completamente perfeitamente ligado à influência que há, pelo menos diante desse comentador aqui, de Nietzsche em Foucault, porque trata-se das condições das possibilidades do discurso em detrimento de como se manifesta as condições dessa microfísica dos poderes de um modo geral em determinado recorte histórico, baseado a partir de uma noção que Foucault não entende o tempo como algo linear ou como uma concepção evolutiva, e sim como recortes históricos, como momentos que se dão a partir daquele determinada concepção histórica. E nesse sentido, essas manifestações de poder se dariam baseados por essa disciplina dos corpos, né, dos corpos dóceis, dentro de uma determinada concepção histórica muito evidente, como você já mencionou, né? A partir de um determinado momento, um apagar das luzes do iluminismo, né? De certa forma que Foucault vai criticar, e surge essa concepção dessa dominação do sujeito cognoscente, né, do sujeito que dá conta de si mesmo, mas que está aprisionado por todas essas concepções biopolíticas, de docilização dos corpos, a partir de uma noção de disciplinarização desses corpos, a partir de determinadas manifestações específicas de poder, mas que não são as únicas, né? E aí a proposta de Foucault é como superar essas concepções mais, entre aspas, fascistas do poder, né? Com poder também, mas como? Como seria isso possível? Através de uma noção de subversão, que aí é outra questão, né? Que o Foucault vai falar do aparelhamento das instituições e etc, etc. Mas, aí isso é uma outra de um modo questão geral, mesmo. É uma outra questão que a gente aborda em outras... Eu quis trazer aqui uma característica mais geral e que, se a gente analisar, uma característica que todas têm. É uma característica que todos têm, e isso aqui é uma questão para o pessoal entender, bem básica, mas a gente analisar, aí cada uma tem uma coisinha bem específica. Aqui então, eu trouxe a questão da disciplina. Se a gente estudar biopolítica é uma outra questão, inclusive até trouxe assim, uma básica, que foi da história da sexualidade. Então, mas como eu disse, mas a minha isso intenção... aí fica para uma outra live mesmo. Então, mas a minha intenção só foi dar uma deixa para os próximos temas, entendeu? Mas foi massa, valeu aí pela abordagem. Esse assunto a gente pode discutir depois mesmo. Beleza, foi massa aí, valeu pela abordagem, obrigado aí pela presença, obrigado aí, galera. Eu que agradeço mesmo aí. E o vídeo vai pro YouTube daqui para